Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Eu quero primeiramente agradecer a Deus. É motivo de muita alegria de eu estar aqui hoje. Amém, para Jesus. fazer a obra de Deus, aquele qual o Senhor tem colocado em nossos corações. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para cada um de vocês que está aqui. E eu costumo falar que a palavra de Deus, ela corta primeiramente para aquele que vai estar levando a palavra dele. Nós somos pregadores da palavra e ouvinte. E Deus, Ele fala primeiramente conosco, para depois estar falando com a igreja. E eu quero agradecer também a vida do pastor por essa rica oportunidade que ele está me concedendo, pela confiança de estar transmitindo a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando grandemente esta igreja. Eu tenho certeza que Deus tem algo grande. Grandes coisas do Senhor irá de fazer sobre este lugar. Aleluia. Eu tenho certeza que vidas que estão lá fora, vidas que não conhecem a Jesus, serão alcançadas através da vida do pastor, da pastora, de cada irmão que está na frente do trabalho aqui nesta noite, para edificar a vida do pastor. Antes também eu quero agradecer a minha irmã que está me acompanhando neste trabalho. E se hoje eu estou aqui, é porque eu sou fruto de oração da vida dela. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estaria aqui hoje se não fosse pela oração da minha irmã, pela oração da minha família. Estarei também trazendo um pouco daquilo em qual Deus fez na minha vida, porque nós temos que testemunhar aquilo que Deus faz na nossa vida. Aleluia. Para engrandecer o nome do Senhor, porque a honra e a glória é dada a Ele. Amém? Peço para que os irmãos abram vossas Bíblias em Ezequiel 37. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Meus irmãos, que neste momento a gente vem estar com nossos corações abertos. E neste momento a gente venha deixar as nossas preocupações, as nossas lutas. A gente vemos deixar tudo lá fora, que nesse momento a gente vem estar atento com aquilo que Deus quer falar no nosso coração. Nós sabemos que o inimigo, ele tenta de todas as formas tampar os nossos ouvidos para que a gente não escute, para que nós não venhamos entender aquilo que Deus tem para nós, mas que neste momento, em nome de Jesus, toda a barreira espiritual, Amém. e tudo aquilo que tem tentado contra, Senhor, a tua igreja, contra os teus filhos, Pai. Senhor, nós dependemos agora em teu nome, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, que nossos corações, Pai, venham estar atentos para aquilo que o Senhor tem a falar. Que nós vamos entender, Senhor, que nós vamos escutar, Senhor, a tua palavra, Pai. Amém? Amém. Todos encontraram? Vou estar lendo para ganhar tempo. Assim diz a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e disseres: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estarei pele. Porém vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram ossos com os ossos. Eu olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza, Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito:
Assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, Aleluia. o Espírito que assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. E então o Espírito entrou neles, e viveram, botando-se em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Podem tomar vossos assentos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando eu meditei nesta palavra, o Senhor colocou no meu coração sobre confiança, em como nós temos que confiar no Senhor. Essa palavra, ela fala sobre o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui em Êxodo que o Senhor, ele levanta Moisés para ir até o Egito, para tirar o povo de Israel da mão de Faraó, onde eles estavam sendo escravos. E Moisés, quando ele chega até o deserto para tirar o povo de Israel, quando ele vai conversar com Faraó, Faraó, ele fala que não liberaria o povo de Israel. Então Moisés volta até Jesus. E nós vemos aqui na palavra de Deus que Deus, ele pede novamente para que Moisés voltasse até o Egito. E nós vemos a obediência de Moisés. Moisés, ele volta até o Egito novamente para falar com Faraó. E Faraó novamente não libera o povo de Israel. E aí nós vemos na palavra de Deus que Deus, ele se ira contra Faraó. E nós vemos na palavra de Deus que ele começa a lançar as pragas sobre o Faraó. E aí Moisés, ele volta novamente ao Egito. E quando ele volta, nós vemos que Faraó, ele libera o povo de Israel para voltar. E Jesus, ele tinha um lugar prometido para Israel, a terra prometida. Nós vemos que Jesus, ele estava caminhando Israel para uma terra prometida. E quando o povo de Israel chega até Jesus, Moisés, ele foi um homem fiel a Deus, mas Deus, ele fala para Moisés ir pelo deserto. Nós vemos que Deus, ele poderia mandar Moisés por tantos outros caminhos, porque Moisés, ele foi fiel a Deus. Mas não, Deus, ele pede para que Moisés e o povo de Israel vá pelo deserto. Aleluias. E aí nós vemos que quando o povo de Israel caminha pelo deserto ao destino da terra prometida, nós vemos que Deus, ele endurece o coração de Faraó, para que o Faraó com o seu exército fosse atrás do povo de Israel. Mas nós vemos aqui na palavra de Deus que tudo estava sob controle. Nós vemos na palavra de Deus que tudo estava na mão de Deus, que Deus estava fazendo aquilo para provar para o povo do Egito que ele era Deus. Mas o que eu quero trazer nesta noite de hoje é que mesmo diante de Deus tendo tirado o povo de Israel da escravidão, na mão de Faraó, e aí nós vemos que aqui na palavra de Deus que o povo de Israel, vez de adorar, vez de exaltar o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Por conta dele estar caminhando diante do deserto, nós vemos que o povo de Israel, eles murmuram contra Deus. Eles murmuram, ele fala para Moisés: por que nos tiraste do Egito para nos colocar para morrer diante do deserto? Porque não permaneceu nosso lá no Egito? Não, tirou a gente do Egito para morrermos no deserto. E aí nós vemos que Moisés, ele clama o nome do Senhor. E aí é que diz: não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que servirmos aos egípcios? Pois que melhor nos fará servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E Moisés fala: porém disse o povo: não temais, estais inquietos,
e verde livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. E assim diz a palavra do Senhor: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Oh, glória a Deus. Muitas das vezes a gente somos igual o povo de Israel. Muitas das vezes nós queremos as coisas fáceis. E muitas das vezes Jesus, ele tem algo para a nossa vida. Jesus tem planos. Jesus tem nos sustentado. Jesus quer levar-nos para nós pregarmos a palavra de Deus. Eu não sei qual é o seu chamado. Eu não sei qual é o chamado que Deus colocou na sua vida. Eu não sei qual que é o plano que você tem para a sua vida. Eu não sei nesta noite como que está a sua área financeira. Eu não sei como que está nesta noite a tua saúde. Mas algo eu vou falar para você em qual Deus colocou no meu coração. Muitas das vezes Deus permite a gente passar pelo deserto. Deus permite a gente passar pelo processo, para que lá na frente a gente venha viver o propósito de Deus sobre a nossa vida. Jesus. Aleluia. Eu creio, Senhor. Só que muitas das vezes nós somos ingratos. Glória a Deus. Deus é bom, mas se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. E Deus tem me mostrado pessoas que oravam e hoje não estão orando. Pessoas que jejuavam e hoje não está jejuando. Pessoas que pregavam e hoje não está pregando. Pessoas que faziam a obra de Deus e hoje não está fazendo. Pessoas que faziam propósito de Deus e hoje não está fazendo. Mas nesta noite, em nome de Jesus, Glória a Deus, Jesus. todo mal, todo laço, todo impedimento, tudo aquilo que tem se levantado nesta noite está sendo quebrado. Porque o Senhor, o Nazareno, o grandão da Galileia, está aqui nesta noite, em nome de Jesus. E aquele que não orava vai voltar a orar. Aquele que não pregava vai voltar a pregar. Aquele que não jejuava vai voltar a jejuar. Aquele que não cantava, que não louvava, vai voltar a louvar. Porque a graça de Deus e a presença do Espírito Santo está neste lugar. Ah, Jesus, o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. O Senhor peleja por vós. O Senhor peleja por cada um que está aqui nesta noite. Somente creia, não murmure. Não vamos ser igual o povo de Israel, que quando Deus colocou sobre o vale, eles murmuraram. Mas nós sabemos que nós tínhamos que adorar. É diante do vale que Deus nos faz mais forte. Aleluia. E aí nós vemos aqui na palavra de Deus: então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, disse os filhos de Israel, que marche. Eu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e vede, para que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar em seco. Meus irmãos, nós vemos a grandeza de Deus. Quando o povo de Israel já não acreditava, eles achavam que Deus tinha colocado eles para morrer no deserto. Deus já tinha preparado, Deus já tinha tudo sob controle. E quando eles chegam diante daquela praia, que o povo de Israel, ele olha e eles vê Faraó vindo com seu grande exército, eles entram em desespero. Eles não confiam no Senhor. Eles murmuram, achando que Deus ia permitir que eles morressem sobre o deserto. Mas ali naquele momento Deus fala para Moisés estender a sua mão direita, que levantasse o seu cajado. E ali nós vemos o mar vermelho se abrindo sobre o povo de Israel, para que eles passassem. E nós vemos na palavra de Deus que quando o povo de Israel passa sobre o mar, nós vemos que Faraó e seu exército vinham atrás do povo, mas Jesus estava no controle. Jesus estava com a sua mão estendida sobre o povo de Israel. E naquele momento que o povo passava sobre o mar vermelho, Jesus fala para Moisés: levante a sua mão direita. E ali nós vemos o mar vermelho se fechando sobre o exército. Nós vemos a mão de Deus sendo colocada sobre o povo de Israel, e não vai ser diferente sobre as nossas vidas. Louvado seja
seja o nome do Senhor. Aleluias, Deus, maravilhoso tu és. E nós vemos aqui que Deus, ele colocou a sua mão poderosa sobre o povo de Israel. E ali Deus pede para que Moisés continuasse a caminhada para a terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que Moisés e o povo de Israel, eles continuam caminhando sentido a terra prometida, eles continuam caminhando no deserto. E ali nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, a mão de Deus sobre eles. Oh Senhor, maravilhoso tu és, Pai. E eles passam 3 dias sobre o deserto. E novamente nós vemos a ingratidão de Israel, porque eles falam para Moisés que eles não tinham água para beber. E eles estavam uns 3 dias ali sobre o deserto, mas Deus estava no controle de todas as coisas. E aí nós vemos mais aqui na frente novamente que eles murmuram para Moisés. Depois fez Moisés partir, israelitas, do Mar Vermelho. Saíram do deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto, mas não acharam água. Então chegaram a Mará, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o lugar de Mara. E aí aqui nós vemos mais uma vez a murmuração do povo de Israel. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, que lhe mostrou um galho de árvore, o qual ele lançou nas águas, e as águas tornaram doces. E ali deu estatutos e a uma ordenança ali aos povos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui quando Deus fala sobre este galho que lançou sobre uma água amarga, em qual o povo de Israel não podia beber. Aqui Deus falou no meu coração sobre esta palavra. Quem seria este galho? Este galho se refere a Jesus, o Nazareno. E quando Deus pede para Moisés jogar este galho sobre aquela água amarga, em qual o povo de Israel não poderia beber, estavam 3 dias no deserto. Quando Deus fala: lança-te este galho sobre a água, ele lançou, e ali era Jesus. E assim era a nossa vida antes de conhecer a Cristo. Nós era como essa água amarga. Verdade. E quando Jesus entrou na nossa vida, Jesus nos tornou doce. Aleluia. Glória a Nós Deus. vemos a diferença sobre a nossa face, sobre o nosso falar. Nós temos que glorificar o Senhor ao tempo todo. Muitas das vezes a gente murmura: Senhor, mas por que, Pai amado, que eu estou passando por isso? Ah, Jesus, mas eu tenho ido na tua casa. Ah, meu Pai amado, eu não tenho faltado nenhum culto. Ah, meu Pai, se o Senhor me mandar ir fazer a tua obra, eu vou. Mas por que, meu Pai amado, eu tenho que passar por isso? Deixa eu falar algo para vocês nesta noite. Jó, quando Deus estava em reunião com os anjos, o inimigo estava lá e Deus perguntou: quem és tu? E o inimigo falou: sou aquele que se anda sobre a terra. E Deus falou para ele: então você conhece meu filho Jó, tem visto um homem íntegro a mim, um homem fiel a mim. E o inimigo fala para Deus que ele só é fiel por conta de tudo que ele tem, por conta dos seus bens, por conta da sua família, por conta da sua riqueza. E aí nós vemos na palavra de Deus que Deus fala pro inimigo: então desce, toca em tudo do meu filho, mas só não vai tocar na vida dele. Aleluia. Porque só quem pode tocar na nossa vida é Deus. Oh, O inimigo, ele pode se levantar, ele pode nos provar, porque ele tem permissão de Deus, mas tocar na nossa vida ele não pode, porque só quem pode tocar na nossa vida é Deus. Aleluias. E nós vemos na passagem de Deus que quando o inimigo se levanta contra Jó, o inimigo tira os seus gados, o inimigo tira a sua riqueza, e mesmo assim Jó
ele continua adorando. Jó, ele continua louvando. Jó, ele continua exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo diante de toda dificuldade, mesmo diante de toda a prova que Jó está passando, nós vemos que Jó, ele não se prostra, ele continua louvando, ele continua adorando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E o inimigo, não contente, ele fala para Deus que tirou todos os seus bens, mas que ainda tinha a sua família, que era o bem mais precioso em qual Jó tinha. Então Deus permite para que o inimigo tocasse sobre a família. E nós vemos que o inimigo tira as suas filhas, sua riqueza mais preciosa. E aí a sua esposa fala: como que você ainda continua adorando? Ela fala, ele rasga a sua veste, se prostra diante do chão e fala: do pó eu vim e do pó eu voltarei. E ele não deixa de adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aí nós voltamos aqui na palavra. O que eu quero dizer para vocês nesta noite: não importa a situação que vocês estão passando. Eu não conheço os irmãos, mas na palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, mas que tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Na palavra de Deus lá em Mateus fala que o caminho do Senhor é estreito, ele é apertado, ele é difícil, mas é o caminho que nos levará para a salvação. E que nada nesse dia de hoje venha tirar o nosso foco, venha tirar o nosso objetivo, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque Deus, o Nazareno, ele prometeu voltar para buscar a tua igreja. E eu creio que Jesus em breve irá voltar. E por isso eu falo para os irmãos que nada nesta terra venha tirar a presença de Deus da nossa vida. Carro irá ficar, dinheiro irá ficar, bens materiais irá ficar, e muitos estão perdendo tempo com as coisas deste mundo. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que colher e plantar ouro e prata, não nessa terra, mas sim no céu. Nós temos que plantar o nosso galadão, porque na palavra de Deus fala que de nada vale a nossa fé se a nossa obra for morta. Ah, meus irmãos, quantos que estão aí fora, que estão perdidos, cegos espiritualmente, perdidos nos baile funk, perdidos nas baladas, na prostituição. E nós temos que ser gratos, temos que se alegrar, porque hoje nós estamos diante da casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, só o Senhor é digno, Pai. E voltando para a palavra em qual Deus colocou no meu coração, em Ezequiel 37, para que os irmãos pudessem ter um pouco do entendimento daquilo em qual Deus está falando nesta noite. Nós vemos lá sobre aquele vale de osso seco, que o povo de Israel estava ali morto espiritualmente, porque eles estavam em desobediência de Deus. Nós vemos um pouco mais à frente na palavra de Deus, que quando eles caminhavam sobre o deserto, Deus ele para a multidão e ele chama Moisés para subir o monte para orar em favor do povo de Israel. E nós vemos na palavra de Deus que quando Deus sobe para orar o monte, nós vemos que o povo de Israel, eles faz uma estátua de bronze e ouro para adorar. Eles começam a adorar outros deuses, e nós vemos a ira de Deus se levantar sobre o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos ali na palavra de Deus em Ezequiel 37, que fala sobre o vale de ossos secos, para que os irmãos venham ter um entendimento que o povo de Israel estava morto espiritualmente por conta da sua desobediência. Mas aí Deus levanta Ezequiel como um profeta. Deus leva Ezequiel em pensamentos até aquele vale. Então Deus chega para Ezequiel e fala: Ezequiel, pode esse vale voltar a ter vida? E Ezequiel fala para Deus: Senhor, tu é que sabes. Então Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, profetiza sobre este vale. Então Ezequiel, caminhando com o Senhor, eu imagino me colocando no lugar de Ezequiel, a tua fé. Imagina vocês, irmão, caminhando sobre um vale de osso seco,
e o Senhor chegar para você e falar: profetiza sobre este vale. Como estaria a sua fé neste momento? Como está a sua fé agora? Porque o Deus que levantou aquele exército naquele dia é o mesmo Deus que olha por mim e por você no dia de hoje. O nosso Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele salva, Ele cura, Ele batiza no Espírito Santo. Aleluias. Então nós vemos na palavra de Deus que Ezequiel, ele profetiza sobre aquele vale. Então Deus começa a caminhar com Ezequiel, e Ezequiel ele começa a escutar ruídos diferentes sobre aquele vale. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel começa a escutar ruídos, ele começa a ver carne se juntar com ossos, nervos se juntar com ossos, e ali nós vemos um grande exército tomando vida novamente. Amém. Mas nós vemos também que ele estava sem vida por enquanto, só estava ali o corpo. E aí Deus ele chega para Ezequiel e fala: profetiza sobre os 4 ventos, vida sobre o vale de ossos secos. E ali Ezequiel profetiza, e ali nasce uma grande nação, o povo de Israel. E aí nós vemos a misericórdia de Deus. Meus irmãos, através desta palavra, eu quero dizer que por um bom tempo da minha vida, uns 20 anos atrás, eu me encontrava neste vale de ossos secos. Eu me encontrava perdido neste mundo, em qual muitos estão aí iludidos com as drogas, com a prostituição, com a bebida. E 20 anos atrás eu estava aí no meio. Eu estava comentando com o irmão ontem e eu falei para ele, eu falei: Deus é maravilhoso. Porque há 20 anos atrás, para quem não conhece, aqui no final do Ticoatira da Ponte, antes de cair da Marginal, ali mesmo eu buscava a minha droga e ali mesmo debaixo da ponte eu usava. Louvado seja o nome do Senhor. E quando, irmãos, a gente está neste momento, o inimigo ele nos cega espiritualmente. O inimigo ele faz assim na nossa vida e nós não percebemos aquilo qual nós estamos fazendo, não percebemos a nossa família em qual nós estamos chateando, nossa família em qual nós deixamos em casa. E nós fica aí, irmãos, perdido. E assim eu me encontrava há 20 anos atrás. Catava a droga e ficava debaixo da ponte. E quando o efeito da droga passava, ali eu via a mão de Deus, ali já tinha um trabalhar de Deus. Porque enquanto eu estava usando droga, lá em casa tinha pessoas orando pela minha vida. Lá em casa tinha minha irmã, serva de Deus, orando pela minha vida. Glória a Deus. Para deixar bem claro para os irmãos, a gente não somos evangelho de berço, mas nós somos escolhidos. Aleluia. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Glória foi Deus que a Deus. nos escolheu. Assim como em Jeremias, nós somos escolhidos como profeta desde o ventre da nossa mãe. E Jesus já tinha minha irmã como profeta desde o ventre da minha mãe. Aleluia. E a minha irmã servia candomblé. Mas a graça, a presença do Espírito Santo de Deus tirou ela, buscou ela, e hoje ela está aqui uma serva. E a oração dela lá na minha casa, juntamente com a minha família, crendo e acreditando que Deus ele ia mudar a minha história, acreditando que Deus ia mudar a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, só quem passa por isso sabe a dor que é. Muitas das vezes parece impossível aos nossos olhos, mas nada é impossível aos olhos de Deus. Glória a Porque Deus. quando Deus tem um plano na sua vida, Glória a Deus. você pode passar pelo deserto, você pode passar pela dificuldade, você pode passar pela prova, mas a mão de Deus, assim como foi na vida de Israel, Deus vai abrir o mar vermelho para você passar. Deus vai fazer a água salgada ficar doce. Deus é por nós. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória Aleluia. a Deus. E um dia Jesus
Meus irmãos, pra quem não sabe, eu acho que eu já fiz de tudo de errado nessa vida quando eu não conhecia Jesus. E eu pichava e um amigo meu falou pra mim: irmão, vamos lá pra Ferraz de Vasconcelos, na casa da minha avó, que eu vou visitar ela, nós levamos uns spray, aí a gente faz uns pichos lá em Ferraz de Vasconcelos. E eu falei: vamos. Aleluias, mas eu mal sabia. Senhor, ali Deus já estava colocando sua mão sobre a minha vida. Ali Deus já estava preparando uma serva de Deus. Ali o Senhor já estava levantando Ezequiel sobre a vida daquela mulher. Oh glória, candarassu, bicandarabá, e bicandarabá, suri candarabá, candarabá, dimini, candarabá, suri candarabá. Glória a Deus. Oh Jesus, a misericórdia de Deus é linda sobre as nossas vidas. E aí quando eu cheguei naquele lugar, achando, Pai amado, que eu ia pichar, que eu ia usar droga, mas Jesus já tinha preparado. É assim que Deus faz, meus irmãos. É assim que Deus faz sobre a nossa vida. Deus, Ele permite coisas acontecer na nossa vida. Nós passamos pelo processo para viver o propósito. Eita glória! Aleluias! E quando eu cheguei naquele lugar, oh Jesus, aleluia, eu lembro como se fosse hoje. Ele falou: entra, varão. Ele falou: entra, irmão. E aí entrei com a mochilinha ali cheia de spray, assim de droga no bolso. E aí quando eu entrei, Jesus, quando ele abriu a porta, ali estava uma serva de Deus. A mulher de cabelo branco, vestido longo. E aí ela me olhou. Na mesma hora ela falou: qual que é seu nome, filho? Eu falei: Tiago. Ela falou: posso falar contigo? E na hora eu já falei: Jesus. Ela vai falar pra mim ir embora. Ela vai falar: pega tuas coisas, porque aqui tu vai dormir. Aqui nesta casa aqui só entra se for servo de Deus. Porque na nossa casa é assim, irmãos. Nós não podemos permitir entrar qualquer pessoa na nossa casa. Nós temos que colocar na nossa oração: Senhor, quando pisar diante desta porta, se não for de ti, não entra. E se tiver algo que não for de ti, vai ficar para fora. É dessa maneira, irmão. Nós não podemos deixar qualquer pessoa entrar dentro da nossa casa. E aí aquela irmã falou para mim: eu posso conversar com você, Tiago? Falei: pode, irmã. E fomos até a sala. Ela falou: senta. Aí eu sentei. E ela falou: você acredita em Deus? Eu falei: acredito. Ela falou: irmão, na hora que você colocou seus pés diante da minha casa, o Senhor me mostrou a sua vida por inteiro. O Senhor me mostrou uma vida torta, uma vida totalmente errada, uma vida em qual você mesmo já não acredita que há mais solução. Aleluias. E realmente eu já não acreditava em mim mesmo. Para mim já não tinha mais solução. A vida em qual me encontrava, só eu sabia o que eu passava. Nem a minha família sabe verdadeiramente o que eu já fiz, o que eu já usei e aonde o inimigo já me levou. Quantas e quantas vezes o inimigo tentou descer a minha sepultura. Aleluias. Mas Deus tinha uma promessa sobre a minha vida. Deus tinha algo sobre a minha vida. E naquele dia Deus usou aquela irmã como Ezequiel para profetizar sobre o vale de ossos secos em qual eu me encontrava. E ali aquela irmã começou a falar comigo. Ela falou: filho, Deus vai mudar a sua vida a partir deste ano. Deus vai mudar a sua vida. Aqueles que pensaram que não tinha mais jeito, aqueles que pensaram que não tinha mais solução, aqueles que falaram que você não ia chegar aos 16 anos, vão ver o trabalho de Deus, vão ver o poder de Deus, vão ver a obra que Deus irá fazer sobre a tua vida. Aleluia. E ali aquela irmã se levantou, colocou a mão sobre minha cabeça e ela falou: filho, eu vou orar pela tua vida. E ali aquela irmã começou a orar pela minha vida.
E eu ali, sem entender muito, né? Quando a gente é do mundo, a gente não entende. Nós não entendemos o trabalhar de Deus. Só que a gente é sábio. E ela falava palavras assim, proféticas, palavras bonitas. E eu falei, amém, Jesus, amém. Só que ao mesmo tempo que eu estava ali, eu já estava pensando lá fora, qual muro eu iria pichar. Se eu falar para os irmãos que Deus mudou minha vida ali, eu tô mentindo. E aí ela orou e falou, irmão, Deus vai mudar a tua vida. Eu falei, amém. E aí ali nós saímos, pichamos, fomos fazer aquilo em qual o inimigo tinha colocado sobre a nossa vida, em qual nós vivíamos, né? Neste mundo, no lamaceiro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus já estava trabalhando. Ali naquele dia, a semente de Deus foi colocada sobre o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus levantou a minha irmã, começou a ir para a igreja. Através da minha irmã foi o meu pai, a minha mãe, a minha outra irmã. Glória. E ela me chamava para ir, eu com o coração fechado, endurecido. Eu falava para ela, não vou. Como que eu vou para a igreja? Olha o pensamento, esse é o pensamento do mundo aí fora. Como que eu vou para a igreja, sendo que eu bebo, sendo que eu fumo, sendo que eu uso droga, eu picho, faço tanta coisa de errada. Olha eu lá dentro da igreja, irmã. Como que eu vou? Oh, Jesus, aleluia. E através da oração da minha irmã, um dia eu senti no coração e eu falei, vou ir para alegrar, né, meu pai, alegrar minha mãe, eu vou para a igreja. E eu falei para ela, eu me lembro como se fosse hoje, aleluias, eu falei, eu vou para a igreja, mas eu não quero que você fique me cobrando não, porque eu vou quando eu quiser. Eu vou, mas não fica com esse negócio de crente, de igreja, porque eu vou quando eu quiser, aleluias. E quando eu cheguei ali na igreja, meu irmão, é igual a escola, né? O aluno que não quer estudar, ele fica onde? Na última cadeira. Mas não, eita glória, Deus me levou, foi no segundo banco. Quando eu cheguei lá, minha família estava no segundo banco. Eu falei, Jesus, aleluia. E ali Deus falou verdadeiramente comigo através da palavra. E depois daquele dia eu comecei a ir para a igreja. Comecei a buscar a presença de Deus, mesmo estando todo errado. A palavra de Deus fala, vende a mim como estás, mas não vai ficar, porque a mão de Deus, ela tem poder para curar, para libertar, para salvar e para transformar. E foi assim que Deus foi fazendo na minha vida. Jesus. Eu cheguei na igreja todo torto, eu estava um caco quebrado, pichava, bebia, fumava, continuava fazendo as mesmas coisas, mas eu estava ali indo para a igreja e ali Deus já estava trabalhando sobre a minha vida. Aleluia. Ia passar do tempo, Deus foi me curando, fui largando as drogas, parei com as drogas, fui parando com as bebidas, e só ficou a pichação na minha vida, que era algo que o inimigo me prendia. Mas Deus faz a obra por completo, aleluias. E aí um dia eu cheguei em casa, eu vi os irmãos na igreja falando no Espírito Santo, e eu falava, Deus, que coisa linda, Senhor, eu quero isso para minha vida. Falei, eu quero sentir, Senhor, essa presença. Eu quero sentir, Senhor, o que é isso, Pai? Que a tua igreja tem sentido, eu quero sentir isso. E comecei a buscar a Deus. E o Senhor colocou no meu coração o desejo de descer as águas. E ali eu desci as águas. Fui batizado nas águas. Mas eu buscando verdadeiramente a presença do Espírito Santo. E nesse tempo mesmo eu não lembrava mais daquela irmã que tinha feito algo sobre a minha vida, assim como foi feito na vida de Israel. E eu não lembrava. E aí na nossa igreja onde eu me converti, era quadrangular, lá tinha um grupo que se chamava Unidos na Fé. E ali naquele grupo a gente louvava, a gente lia a palavra, a gente meditava. E nesse dia aí eu em casa tomando banho, eu falei, Senhor, Pai, me batiza, Senhor, no Espírito Santo, Deus. Senhor, me concede, Pai, essa graça. E eu tinha esse desejo no meu coração. Aleluia. E aí quando eu cheguei lá, a gente louvando, a gente meditou na palavra, o pastor orou. E aí a oração ali firme. E naquele dia o Senhor me batizou no Espírito Santo. E Deus não deixa nada esquecido. Aleluias. Quando Deus me batizou no Espírito Santo, Deus me levou novamente lá em Ferraz de Vasconcelos. Deus me fez lembrar da promessa dele, que foi
minha vida. Lá naquele dia, quando aquela mulher profetizou, assim como Ezequiel profetizou no vale de ossos secos. E nesta noite eu quero profetizar sobre a vida de cada um que está aqui nesta noite. Eu profetizo vida, eu profetizo a cura, eu profetizo, Senhor, a libertação. Eu profetizo, Senhor, grandes coisas sobre a vida de cada um que aqui está, Pai amado. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toca, Senhor, em cada coração que aqui está nesta noite, Senhor. Vai usando, Senhor, a cada um que aqui está, Pai amado. Eu não sei, Senhor, aquilo que ela necessita. Eu não sei, Senhor, aquilo que ele necessita, Pai amado. Mas o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Assim como o Senhor, meu Pai amado, levantou Israel sobre o vale de ossos secos. Levanta, Pai amado, a tua igreja nesta noite. Enche, Senhor, esta igreja, meu Pai amado. Que a presença e a graça do seu Espírito Santo, Senhor, seja sobre cada um desta igreja. Aleluia. E para entregar a palavra de Deus, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Senhor, só o Senhor é digno, Pai, de toda a honra e toda a glória. Para a gente encerrar, quero que os irmãos fiquem com essa palavra. Porque feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. Retirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com a mão forte, com o braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derrubou Faraó com seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. E matou reis famosos, porque a sua benignidade dura para sempre. Sião, rei dos amorreus, porque a sua e dura para sempre. E Og, o rei Bassã, porque a sua benignidade dura para sempre. E Deus da terra deles, de heranças, porque a sua benignidade dura para sempre. E herança de Israel, seu servo, porque a sua benignidade dura para sempre. E se livrou da nossa baixeza, porque a sua benignidade dura para sempre. E nos remeu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre. O que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai a Deus dos céus. Aleluia. Porque a sua benignidade Dura para sempre. A benignidade de Deus. Glória a Deus. Recebe, irmã. Recebe a unção de Deus sobre a tua vida. Recebe o poder de Deus sobre a tua vida. Recebe agora a cura de Deus sobre a tua vida. O Senhor vai visitar a tua casa, a tua família, sua parentela. Muitos irão ver o poder de Deus sendo manifestado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Pessoas que não acreditaram irão ver o poder de Deus sendo sobre a tua vida. Aleluia. Eu quero agradecer essa oportunidade. Que os irmãos possam ficar com essa palavra. Eu agradeço a todos. Pastor, glória a Deus. A palavra de Deus fala que aquele que abençoa será abençoado. E o Senhor tem grandes coisas para este ministério. O Senhor irá trazer vidas. O Senhor não quer ver o Senhor aqui não. O Senhor irá te levantar. Essa moça Deus me viu também juntamente. E Deus irá colocar vocês em lugar grande. Mas o nome do Senhor que tem que ser honrado. É o nome do Senhor que tem que ser exaltado. Que nós viemos nos diminuir para que a honra e a glória do Senhor cresça. E Deus ele vai levantar um ministério sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. As palmas. Glória a Deus. Glória a Deus.